Olá meninos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje lá na página 46 do material de Geografia do oitavo ano, nós vamos discutir grandes cidades e seu microclima. Então, para a gente poder entender, né, o objetivo dessa aula é para a gente entender o que essas grandes cidades têm a ver com a, a formação de um clima particular que a gente chama de microclima, um clima que está sobre só aquela determinada região, aquela cidade, aquela povoação, certo? Então, para a gente entender como essas cidades se formam, ela e os fatores que ocasionam, né, esse clima específico em cima dessas regiões, a gente precisa entender que o processo de expansão urbana, né, ele ocorre a partir da permeabilização do solo, porque todas as vezes que a cidade cresce, né, o solo vai sendo compactado e impermeabilizado com o surgimento dos novos bairros, com a ampliação da rede de asfalto, né, com a construção de casas, vai se tirando a vegetação no entorno da cidade, vai compactando o solo para fazer o crescimento dessa cidade, vão crescendo os bairros novos. Então, cada vez menos o solo é compactado e ocupado pelo setor urbano vai aumentando, vai diminuindo, né, a permanência da vegetação, que vai recuando, e também vai compactando o solo, que vai deixando ele menos impermeável, provocando assim, né, as grandes quantidades de água que acumulam com poucas chuvas, né? E isso pode ocorrer até inundações, como a gente vê muito nas regiões com períodos de chuva sazonal, que são aqueles períodos que tem muita chuva, e alguns períodos que praticamente tem ausência de chuva. Tá, mas nós não estamos aqui para falar sobre as enchentes, basicamente. Nós estamos aqui para falar sobre o clima. E com a retirada da vegetação e a ampliação da cidade, o número de carros, o número de indústrias, né, vão emitindo uma maior quantidade de poluentes, principalmente pela queima dos combustíveis fósseis, né? O carvão mineral que pode ser utilizado nas indústrias, né, petroquímicas ou não, que liberam substâncias, ácidos, dióxidos, né, monóxido de carbono pela queima e a combustão dos carros, vão gerando uma grande quantidade de poluição nessa cidade. Sem falar sobre a verticalidade da cidade, né? Porque nas áreas mais centrais, onde você tem uma presença da vegetação menor e uma urbanização maior, uma concentração maior de pessoas, você também tem uma verticalidade da cidade, que deixam de ter casas e vão construindo os grandes prédios e arranha-céus, ou seja, vai virando uma selva de concreto, tá? Tudo isso atua para a modificação do clima e é isso que a gente vai ver aqui hoje, certo? Então, primeiro, nós temos que entender que os poluentes são emitidos na atmosfera e conforme nós temos o clima da região e a posição geográfica da região, esses poluentes podem dispersar ou não na atmosfera, tá? Então vamos pegar um exemplo. Você tem uma cidade no vale, tá? O vale, geralmente, o fundo dos vales são mais frios, né? Porque no período do frio o ar tende a baixar, né? Vamos imaginar o ar aqui, um exemplo na minha mão. Se nós estamos no período quente, o oxigênio expande, como se fosse uma esponja. Ele vai crescer e vai expandir a camada que vai ficar mais alta. No período do frio, ele desce. O ar frio desce e o ar quente sobe. Vamos pegar o exemplo do balão. O balão, né? A gente já estudou isso lá no sétimo ano. O balão, quando você injeta ar quente dentro do balão, ele sobe. Então o ar quente sobe e o ar frio desce. Aqui para Goiás mesmo, lá para setembro, outubro, quando tá aqueles períodos de seca mais intensos, você olha nos chapadões, quando você está viajando pelas estradas, e você vê uma ocorrência daqueles redemoinhos que fazem aquele, né, chupam aquele canudo de terra para cima. É o ar quente se desprendendo, porque o sol está batendo diretamente sobre a terra, e a terra está sem vegetação, porque é o período que não tem plantio. Então, o ar quente desloca em forma de espiral, né, sugando a poeira da terra e jogando para cima. Quando ele chega lá em cima, ele resfria e desce de novo. É isso que faz a dinâmica dos ventos. Agora, se uma cidade
tem muitas indústrias, muita poluição, muito carro. Vamos pegar um exemplo de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que está sobre uma região de vale. Automaticamente, no período frio, a camada de poluentes que dispersou, porque quando está quente ela sobe. Então você fica tranquilo lá na cidade porque o poluente sobe, né? No período do frio, o poluente desce, fazendo a chamada inversão térmica. Porque se no calor ele dispersa, no frio a camada de ar compacta sobre a cidade, porque ela retrai, né? E o poluente que está aqui em cima, ele abaixa e fica pairando sobre a cidade, como vocês podem ver ali, ó, na foto da cidade de Los Angeles. Olha aquela nuvem negra sobre a cidade, né? E aquele céu amarelado, indicando uma grande quantidade de poluição na atmosfera. Se é no tempo do calor, melhor, porque ele dispersa. Pelo menos não prejudica tanto a saúde das pessoas. Se é no tempo do frio, ele concentra sobre a cidade, ou seja, as pessoas ficam respirando uma concentração maior de poluentes. Agora vamos supor que durante esse tempo do frio, o poluente que estava disperso na atmosfera, ele baixou sobre a cidade. A cidade está escura, os prédios somem no meio da poluição, né? E no período do frio, há uma condensação da umidade, aquelas manhãs frias, né? Geralmente o ar que está na atmosfera, ele condensa em forma de neblina ou cerração, como se chama. É aqueles dias que amanhece mais frio e que você levanta de manhã para ir para a escola e está cheio de cerração e neblina, né? Aquela chuvinha bem fininha que acaba molhando você ou acaba molhando o vidro do carro, né? E essa poluição concentrada, misturada com essa água condensada provocada pelo frio, né, cobre a cidade com uma neblina tóxica, porque essa neblina, na verdade, nada é, ela está trazendo os poluentes, né? Então, água mais poluição provoca alguns ácidos, e esses ácidos contaminam o lençol freático, né? Esses ácidos, eles destroem a arquitetura da cidade, porque corrói os prédios, a pintura de carro, a chuva é levada para os rios, que vai poluir as águas, depois você vai acabar consumindo os alimentos dos rios, e de certa forma essa poluição vai chegar até você. Assim como a inversão térmica que traz a camada de poluentes sobre a cidade, né, provoca vários problemas de ordem respiratórias, principalmente em crianças, adolescentes e idosos, né, que tem o sistema respiratório que está mais propício a essas doenças, certo? Aqui para Goiás, nós vemos isso muito bem no período de agosto, quando começa o frio e quando começa a chamada seca, que é o período da ausência de chuva que nós estamos entrando agora. Aí as pessoas fazem as queimadas para limpar as beiras das estradas, para limpar as terras, outras queimam lixo e essa poluição abaixa sobre a cidade. É por isso que tem dia que você levanta e você olha lá para o horizonte do seu bairro, você não consegue ver os bairros vizinhos, porque a poluição abaixa sobre a cidade. Principalmente se você pegar uma cidade igual Rio Verde, que está num vale de vários cursos de água, porque nós estamos dentro de um vale, né? Então, essas cidades que são próximas de rios, que são cidades antigas, quando as pessoas construíam próxima dos rios e não em cima dos chapadões, são as cidades que mais sofrem com poluição, desde que elas sejam grandes centros urbanos, desde que elas tenham muita emissão de gases, né? Forma essa inversão térmica. Se é uma cidade menor, vai sofrer aqui em Goiás pelaquela tradição, né? Que felizmente ainda permanece, que os órgãos ambientais pedem para as pessoas não colocar fogo, mas as pessoas acabam que fazendo queimadas clandestinas, que às vezes se espalha por matas e aí cobre toda a nossa região, mesmo que a gente não tenha muitas indústrias, a gente sofre com essa poluição provocada por essas queimadas, que é a emissão da fumaça, certo? Nós não temos grandes dificuldades com a questão das chuvas ácidas, né? Que é a soma da camada de poluição que aumenta na atmosfera, mais a condensação do vapor de água pelo frio que desce aquela neblina tóxica sobre a cidade, né? Ou mesmo aquela chuva, né? Nós temos regiões lá na Noruega, no norte da Europa, que a queima do carvão lá é tão grande que as chuvas são tão ácidas que acaba destruindo as florestas de conífera, mata todas as florestas, porque água mais carbono forma ácido sulfídrico, né? E esse ácido sulfídrico acaba causando
a destruição da vegetação e também a contaminação do solo, da terra e a contaminação dos cursos de água. Tá. Outra coisa, pessoal, que a grande cidade influencia no clima urbano é a questão das construções. Vocês podem observar essa imagem aí da questão 3, tá? Você pode observar que o gráfico da linha vermelha, ele mostra a alta temperatura em cima da cidade, que é o centro da cidade. Porque da periferia, dos bairros em volta da cidade até o centro, né, você vai vendo uma ausência de vegetação. Quanto mais você chega no centro, a cidade é vertical, com prédios, mais urbanizada, mais pavimentada, com calçadas meio-fio, ausência de árvores e prédios maiores. Então, essa concentração do concreto e da pavimentação faz com que o centro da cidade absorva mais energia dos raios solares durante o dia. E esses raios também se multiplicam, né? Porque eles batem nos espelhos dos carros, dos prédios, e um raio que bate, um feixe de raio do sol que bate num vidro, ele se multiplica em 3, 4, que vai bater em outros vidros e vão se multiplicar, então o calor se multiplica no centro da cidade. Sem falar que é no centro da cidade que tem uma maior circulação de veículos, né, que queimam combustíveis fósseis, gasolina, que queimam diesel e automaticamente uma maior concentração de dióxido e monóxido de carbono. Essa maior concentração de carbono retém mais calor e também aumenta a temperatura da cidade, né? Então, quando você sai do centro da cidade e você passa, vai para uma fazenda, para um recanto, onde tem uma arborização maior, você sente que quando você chega lá próximo das árvores, o clima é mais fresco, é mais fácil de respirar, porque tem uma quantidade de poluição menor. Então, é isso que faz o microclima da cidade, certo? Lembrando que a inversão térmica é quando a temperatura diminui e a camada de poluente que está sobre a cidade abaixa sobre a cidade, provocando doenças respiratórias. E também se acontece o caso de uma entrada de uma friagem que pode chegar à sua região através de uma massa de ar frio, né? Pode condensar o ar, provocar uma chuva ácida, pode condensar o ar e pode provocar uma neblina ácida também, que vai acarretar, igual a gente falou, a corrosão da arquitetura da cidade, de carros, vai contaminar o solo com aqueles poluentes, vai contaminar as águas e, de alguma forma, isso vai correr para os oceanos, vai contaminar os animais e vai acabar vindo parar na nossa mesa, na nossa alimentação. E o microclima que está basicamente no centro da cidade, onde tem uma presença maior de prédios, de concreto, de pavimentação, né, de carros e de poluição que vão reter o calor e também os prédios que vão absorver esse calor. Vocês podem observar muito bem na parede aí da casa de vocês. Aquela parede que fica exposta durante o sol, né, durante o dia ao sol, à tarde ou à noite, ela começa a emitir o calor. Você coloca a mão nela, ela está quente ainda. Então, o centro da cidade absorve calor o dia inteiro e ele libera esse calor durante o dia. Então, o calor é multiplicado. Por isso que no centro da cidade existe um microclima, né? Esse clima é mais, as temperaturas são maiores, tá? Agora, pessoal, nós temos que entender uma coisa que esses impactos ambientais, eles acontecem para países ricos e desenvolvidos e para regiões pobres. Se acontece na Europa, nos Estados Unidos, né, também acontece nos países latinos e na África, tá? Porque isso é uma forma de organização, como que a gente organiza, como que a gente usa os recursos naturais que vai fazer a alteração desse clima. Só que com um diferencial. Se você analisar um fenômeno climático, uma tragédia, né, que pode ter ocorrido, uma tragédia ocorrido de forma natural ou mesmo provocada pelos homens, pelo mau uso, né, dos recursos naturais, aumentando o aquecimento global, a poluição, os países ricos, eles conseguem reverter essas situações mais rápidas. E os países da América Latina que são pobres sobrevivem com essas situações e com essa precariedade durante anos sem poder reconstruir, por exemplo, uma cidade. Você pega em 12 de janeiro de 2010, nós tivemos um terrível terremoto no Haiti, que atingiu a escala de 7 pontos. Matou 300 mil pessoas,
né? Atingiu a cidade de Porto Príncipe, né? Destruiu o Palácio Presidencial, destruiu o Banco Mundial, destruiu praticamente a cidade inteira, porque era um país muito pobre da América Central, uma ilha da América Central. Até hoje, agora, em janeiro, fez 10 anos do terremoto, né, em 2020, a cidade não foi reconstruída, as pessoas ainda moram sobre os escombros da cidade. Foram mais de 300 milhões e 500 desabrigados, tanto que você vê vários refugiados e imigrantes que vêm do Haiti e que vão para outros lugares tentar ganhar dinheiro para mandar para suas famílias, porque lá o país não tinha recursos para se reconstruir. As pessoas ainda moram sobre aqueles antigos escombros de prédios que desabaram, né? Elas moram debaixo daqueles entulhos, fizeram seu local de moradia lá debaixo porque o governo não tem condições de financiar a reconstrução da cidade. Tem cidades que ainda estão com os entulhos, né, dos prédios, das casas que desabaram, e os milhares de mortos. Em 2011, por exemplo, nós tivemos um terremoto de escala 6,4 no Japão, praticamente quase da magnitude do que nós tivemos no Haiti de 7 pontos na escala Richter, né? Mas, no entanto, o número de mortos no Japão foi infimamente menor. Vai lá no Japão e vê se hoje, depois de 9 anos, tem algum resquício da tsunami, muito pouco, que veio em seguida do terremoto, né? Terremoto que assolou a costa oeste, a parte litorânea e nordeste do Japão, né? Pouco se tem dele. Dentro de um ano e pouco, já estava tudo reconstruído, porque esses países têm recurso para reconstruir, né? Tudo foi limpo, tudo foi retirado, as empresas foram reconstruídas, as pessoas já voltaram a trabalhar, ou seja, eles passaram por essa catástrofe de uma forma muito menos dolorosa e doída do que se passa no Haiti, que está lá ainda como se parte do terremoto tivesse acontecido ontem, né? Então, passar por essas catástrofes nos países pobres impõe uma condição pior para a população pobre, porque esses países não têm recursos, enquanto que nos países ricos, né, eles conseguem contornar essas situações muito mais rápido, certo? Na próxima aula, a gente vai discutir sobre o desflorestamento e a desertificação, né? Então, o objetivo da nossa próxima aula é a gente entender como que a retirada da floresta provoca a arenização do solo e a construção de áreas desérticas, né? E de novos desertos.